O que tu observa pelos teus clientes e pessoas próximas que são os maiores ladrões de dinheiro invisíveis? Perfeito. Que mais acaba tirando ali, né, do orçamento. Eu acho que o principal ponto é justamente psicológico e comportamental. Primeiro, talvez, dos aspectos, né? Quando você não faz nenhum tipo de conta, o mesmo vale para alimentação. Você não sabe qual que é o teu consumo calórico do dia, você não sabe quanto de Poderia consumir? carboidrato, de gordura tem numa barra de chocolate. Você está vivendo sem nenhum tipo de base de dados para poder tomar suas decisões de uma maneira assertiva. Por isso que a Nutri vai lá, faz esse tipo de análise, calcula e fala assim, bom, você pode comer isso aqui no teu dia. Com finanças é exatamente da mesma forma. No final das contas, quando você tem um orçamento calculado, isso não quer dizer que você vai se privar das coisas. Quer dizer que você vai poder tomar decisões muito mais inteligentes. Porque o que acontece, né, que a gente observa bastante? As pessoas elas simplesmente recebem o dinheiro no começo do mês, elas pagam as contas que já estão pendentes, aí você vive muito bem durante 5, durante 10 dias, e aí acabou o dinheiro. Qual que é a lógica correta? Você recebeu o dinheiro, pagou uma parte das contas, investiu uma porcentagem que você definiu, até porque você entende que essa porcentagem investida ela vai gerar mais dinheiro para você. E não é mais dinheiro no futuro. Cada valor que você investe hoje, ele já está trabalhando por você. Então, você conseguiu guardar R$1.000. Esses R$1.000 mensalmente vai te render R$10. E o acúmulo desse tipo de comportamento, daqui a pouco você está com 30 mil, com 50 mil, 100 mil, você conseguiu comprar a tua casa própria. Então, quando você olha para o orçamento de uma forma detalhada, eu recomendo que as pessoas façam isso pelo menos uma vez por mês, que é você sentar ali, se você mora sozinho, senta com você mesmo, né? Faz ali uma planilha, ou pode fazer num caderno, separa gasto por gasto em cada categoria. Soma tudo isso e analisa se realmente está de acordo com a forma que você gostaria de viver. Se tem marido, se tem esposa, faz isso junto com o marido e a esposa e fornece, inclusive, essas informações para os filhos. Os filhos ali com 10, 11 anos, é importante que eles entendam quanto a família gasta com alimentação, quanto a família gasta com escola. Inclusive, os meus pais fizeram isso durante toda a minha infância. É importante já ir desenvolvendo, né, essa consciência financeira desde sempre, para que lá na frente isso não fique um susto, não vire um susto, né, para quando a gente entra em contato com o dinheiro, muitas vezes sem saber lidar. Até a questão de mesada, né, muitas vezes ganhar a mesada para aprender a administrar o que eu posso comprar, o que eu tenho que guardar, isso também já é uma forma, né, muito antiga, mas de certa forma de ensinar as crianças a conseguirem administrar e não gastar em besteira ou em pensar naquela recompensa mais a longo prazo. Exatamente, a mesada funciona muito bem. E essa questão de sentar junto com os filhos e mostrar o orçamento, as contas do mês, faz com que a pessoa cresça aprendendo a dar valor para as coisas. Então, quando você entender que o quanto representa o colégio dos filhos dentro de um orçamento familiar, você automaticamente vai perceber que você deve agir com responsabilidade ali no teu estudo. Porque aquilo significaria, talvez, muito mais momentos de prazer para o pai e para a mãe, né? Restaurantes, viagens, coisas mais bonitas para casa, se simplesmente colocasse os filhos num colégio público e não tivesse o colégio particular. Então, quando você começa, a criança ela consegue perceber esse tipo de situação. Meus pais sempre fizeram isso comigo e eu entendi que, apesar de escola não ser algo legal, estudar não ser legal, eu precisava, no final das contas, existir algum motivo para os meus pais estarem deixando de aproveitar um monte aquele dinheiro em prol da minha educação e do meu irmão. E à medida que você vai crescendo, você entende o quanto aquilo foi valioso e foi importante durante todo um processo. Né? Deixa eu te perguntar, não sei assim, não sei como é que está hoje, né, nas escolas, mas pelo menos na minha parte ali, não tive nada assim de educação financeira. Por que tu acha que não tem, ou pelo menos não tinha, né? Não sei se está aumentando, mas por que sei lá, o governo, o Estado não incentiva tanto essa educação financeira desde pequenininho, assim, né? O que tu acha? Olha, eu acho que um dos principais pontos, existe hoje uma questão principalmente de
alguns... mais uma questão política mesmo, de uma parte, né, do grupo político não achar tão interessante que as pessoas entendam, que as pessoas gostem, né, da parte de finanças, da parte realmente de você conseguir organizar um orçamento, investir através do mercado de capitais. Então, essa ignorância, ela tem uma parte ali em toda a construção, não só política, mas cultural do Brasil. A gente vê que a maioria da população, às vezes, enxerga o rico como um cara malvado, que talvez teve que explorar alguém, né? E o pobre como coitadinho, como trabalhador, que levanta cedo. Ou então o rico como aquela pessoa que fez alguma coisa errada, fez né? alguma coisa errada, Conseguiu exatamente. se dar bem na vida de alguma maneira milagrosa, mágica. Exatamente. A gente não tem a ótica do empresário, que é o cara que gera emprego, que é o cara que está colocando o patrimônio dele todo em risco, né, que não tem final de semana, porque automaticamente ele está ali brincando com os filhos, mas muitas vezes a cabeça dele está no negócio. Trabalho. Exatamente, que não tem um salário fixo, porque se a empresa formal, a gente viu a situação durante a pandemia, né? Várias empresas fechando. Então, muitas vezes a gente não tem essa maturidade do ponto de vista de cultura, de enxergar o dinheiro da forma como ele realmente funciona. E essa questão da educação financeira... eu pelo menos já percebi, à medida que fui pesquisando na internet, que tem muita gente que acha que isso não faz muito sentido. E existe também alguns mecanismos quando a gente olha para a parte realmente de estrutura de país, que para o país crescer você precisa de consumo. E uma das formas que você tem de acelerar esse consumo é justamente endividando a população. Como que você faz isso? Você libera crédito para as pessoas comprarem, mesmo sabendo que essas pessoas não vão conseguir honrar com essas dívidas. E, ao mesmo tempo, boa parte da renda dessas pessoas vai ficar comprometida para arcar com os juros dos bancos.